Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos estudar a velocidade limite. Na nossa última aula nós vimos o lançamento de projéteis. Nós basicamente usamos a segunda lei de Newton para derivar as equações de movimento desse tipo de fenômeno. E a partir delas nós encontramos quantidades interessantes relacionadas a ele, como a equação da trajetória, a altura máxima que esses projéteis atingem e também o alcance que eles atingem também. E na aula de hoje nós vamos estudar a velocidade limite. Na verdade, o que a gente quer fazer é estudar um tipo de movimento que funciona da seguinte maneira. Você tem a queda de um corpo sob a ação da gravidade, tá? Ou seja, você tem a ação da força peso em cima dele, e você vai ter uma força contrária a ele, que é produzida pela força de resistência do ar, tá? Então, a gente quer entender como é que esse tipo de movimento funciona. A ideia dessa aula é que nós sejamos apresentados à resolução de equações diferenciais, tá? A partir da resolução de equações diferenciais, nós encontramos a equação de movimento, e a partir dessa equação de movimento nós entendemos o funcionamento desse fenômeno que a gente quer estudar. Então, considere um corpo com massa m, tá? Que cai sobre a ação da gravidade, com uma certa resistência do ar, tá? Então ele tem aqui uma certa resistência do ar, que eu vou mostrar para vocês qual é o formato dela. E aí eu peço que vocês caracterizem esse movimento em termos da velocidade limite, tá? Essa velocidade limite significa basicamente o valor dessa velocidade para tempos muito longos, tá? É basicamente isso. Então, essa aqui é a solução do problema. Então, considere que nós temos duas forças. Nós temos a força peso, tá? Ela é uma força direcionada para baixo, por isso que ela tem sinal menos. E nós temos uma força de resistência do ar, que ela vai contra a velocidade. Como o corpo cai, a velocidade dele está para baixo, então essa força de resistência do ar vai contra a velocidade, então, portanto, é uma força que está apontada para cima, tá? Basicamente é isso. Essa força de resistência do ar, ela depende de um fator gama, que está relacionado à área do corpo que cai com relação ao ar, tá? Nós temos ele que depende da massa e depende linearmente com a velocidade, tá? Então nós temos essas forças aqui. Então, pela segunda lei de Newton, nós temos que a massa vezes a aceleração, que é a derivada da velocidade, é igual à força resultante, que é dado por isso daqui, tá? E aqui nós eliminamos a massa, tá? Temos essa nova equação. E aqui começa a resolução de uma equação diferencial, que é uma equação bem simples, tá? Então aqui nós temos esse dv e esse dt, e aí nós podemos separar esse termo. Fica o dv para cá, o dt para cá, e jogamos o dt para o outro lado, e esse outro termo que depende exclusivamente de v vem para baixo. E aí nós temos essa situação aqui. E aí nós integramos essas duas diferenciais, tá? E a integração desse cara aqui nada mais é do que essa equação aqui, tá? E aqui do outro lado nós temos essa outra quantidade aqui que vem desse processo de integração, tá? Então, dada essa equação, tomamos a exponencial dos dois lados, temos essa outra equação aqui, fazemos uma manipulação algébrica, chegamos nesse resultado aqui, ou seja, a velocidade é dado por g sobre tal, multiplicado por 1 menos essa exponencial aqui, tá? Então perceba o seguinte, na velocidade limite, né, que é para tempos muito longos, essa exponencial aqui, a tendência é que ela vá para zero, porque esse gama aqui em princípio é um número positivo, e portanto esse número aqui é um número negativo, e a tendência é que a exponencial decaia para termos assim, tá? Então, portanto, na velocidade final vai ser g dividido por gama, tá? Ora, esse g dividido por gama, ele tem um significado muito interessante. Se nós pegarmos a força de resistência do ar e nós igualarmos ela à força peso, nós verificamos que a velocidade em que isso daí acontece é exatamente esse g dividido por tal. Ou seja, essa velocidade limite apenas ilustra que o corpo atinge a situação em que a força de resistência do ar
é igual à força peso e que, portanto, o corpo começa a executar um movimento retilíneo uniforme porque não tem mais forças atuando em cima dele. Ou melhor, a força resultante é igual a zero. E por conta disso, a gente vai ter esse tipo de movimento em que essa velocidade é constante, que acontece nesse determinado caso. Então, em princípio, não seria nem necessário resolver a equação diferencial, bastaria encontrar essa situação em que a força de resistência do ar é igual à força peso, tá? Mas aqui está resolvido essa equação. Se nós quisermos encontrar a posição do corpo, nós podemos apenas integrar essa nova equação aqui, tá? Fazendo o seguinte procedimento, tá? Caso vocês queiram fazer esse problema, vocês poderiam resolver essa equação diferencial aqui, tá? E realizar o mesmo tipo de procedimento, tá? E nesse novo tipo de procedimento vocês vão encontrar a função x igual a x de t, tá? Basicamente isso daqui que acontece. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar o problema do pintor, tá? É um problema do livro do Moisés Rosenzweig, em que a gente vai aplicar a terceira lei de Newton, tá? Uma terceira lei de Newton que foi um exercício, foi um tópico que nós não fizemos exercício nenhum a respeito e em muitas partes eu acabei fazendo o uso dessa propriedade. Aqui eu vou analisar do ponto de vista, vou utilizar esse problema para ilustrar o uso adequado dessa lei, da terceira lei, tá bom? Então, se você gostou desse canal, deem um joinha, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.